Daniel, mas que delícia poder ter você aqui com a gente, contando um pouquinho dos bastidores dessa sua vida de composição, de música. E eu tenho certeza que você hoje, com a sua história, vai colaborar muito com a nossa vida, com os nossos corações do lado de cá. Seja bem-vindo, Daniel, da hora. Muito obrigado, Ana. Estou aqui. Eu que queria agradecer aqui o convite. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre música, sobre arte e sobre histórias de vida, né? Que no final são coisas que fascinam e conectam a todos. Eu quero agradecer a Solange, que está aqui nos bastidores assistindo, na plateia VIP, a Vanessa, que entrou agora, o pessoal da plataforma Destaque, o Lucas, que está lá também na nossa plateia VIP, acompanhando um pouquinho do que você vai contar para a gente. Quem é o Daniel da Hora? O Daniel da Hora é um sujeito múltiplo. Eu sou daqueles que eu gosto um pouquinho de tudo. Não sei, eu me considero às vezes assim um brasileiro no sentido de que o Brasil é essa mistura de culturas, de histórias, de referências, e eu trago isso na vida, mas principalmente nessa que é a minha maior paixão, que é a música. E eu tenho a sorte de ter nascido num país tão rico culturalmente que permite que a gente possa ter contato com coisas tão diferentes e ao mesmo tempo tão nossas, ainda que sejam muito distintas entre si. Eu me lembro, em casa, eu sempre ouvi muito música e eu tinha uma mistura curiosa em casa. O meu pai era seresteiro, tocava violão de seresta, a família dele toda, aqueles que tocavam violão de ouvido, nunca leram nunca estudaram nada, nunca leram uma partitura e tocavam pra caramba. Mas ao mesmo tempo que ele era seresteiro, ele é cearense, né? Então tinha muita cultura do Luiz Gonzaga, do forró, e ao mesmo tempo era fã de Elvis Presley. Então você tinha o rock, o forró e a seresta, minha mãe ouvia bossa nova, MPB, então era uma mistureba e eu ficava meio assim, até estranho, porque eu gostava de tudo. Como é que pode o sujeito que gosta de forró, de samba, de MPB, de rock pesado, guitarra pesada, distorcida? E eu curti um pouquinho de tudo. E depois eu fui entendendo que as coisas, na verdade, elas não são diferentes, elas se complementam. E isso faz com que a identidade brasileira seja tão rica. Então, assim, a música sempre esteve presente desde o berço, né? Apesar de ninguém ser profissional da música na família, mas a gente tinha saraus, os meus tios se juntavam, sei lá, 5 violões, meu pai tinha 7 irmãos, né? E saíam tocando aquelas coisas lá, e eu ficava, mas não é possível, eles não leem nada, eles sabem tudo de ouvido. Aí meu pai dizia, não, a gente tem muita na cabeça, mas realmente tem muito no ouvido, no sentimento. E aí ia junto. E aí nesse ponto, oi, alguém falou alguma coisa? Daniel, sim, você falou de ouvido, né? É, Eu estava falando com o Luiz exatamente isso, um pouquinho antes de você, dessa questão de que quando é nato, não tem jeito, né? Quando você tem o talento para o negócio, não tem quem te rouba ou te tira aquilo. E a sua família, pelo jeito, já vem dessa pegada desde sempre. Não tinha como ser diferente com você. a referência era muito grande, mas eu acredito, assim, depois que eu cresci, só um adendo assim, eu acho que o dom, o talento, o gosto é importante, mas eu acredito muito na transpiração também. Eu acho que o ideal é uma mistura de inspiração com transpiração. Acho que tem que estudar, tem que ralar, tem que treinar. E aí estudar, não necessariamente, meu pai não estudou música formalmente, mas ele praticava muito. E esse lance da prática, ela é muito importante na música, em muitos lugares, mas na música principalmente tem uma coisa meio mecânica. Eu, além de compositor, eu toco também, canto, toco guitarra, toco violão, toco um pouquinho de piano, um pouquinho de ukulele, arranho no baixo, faz um pouquinho de cada coisa. E a prática, ela é muito importante. Eu sempre lembro de um livro que diz assim, as 10.000 horas de prática, né? Você já ouviu falar.
E esse livro, um dos exemplos que ele dá um exemplo no esporte, que é outra área que eu gosto muito, eu e o Lucas aqui dividimos essa paixão pelo esporte também. Mas eles falam da música, eles falam dos meus ídolos maiores na música, que são os Beatles, que eles tocavam 3 vezes por dia, 7 dias por semana no início da carreira. E aí você assim, são gênios, a maior banda de todos os tempos. Não, mas os bichinhos ralaram muito, muita prática, muita, muita, muita entrega para conseguir perseguir esse sonho. Então, eu acredito na mistura dos dois. Acho que também sem jeito, sem dom, você não faz nada, mas ele sozinho também não é suficiente. A gente tem os exemplos dos grandes aí para nos guiar. Você sabe que você me fez lembrar, você gosta do esporte, eu também, e quando eu vou falar com um jovem, principalmente, eu gosto muito de contar a história do Oscar, Ele está no porque, livro. sim, porque nunca foi mão santa, né? Sempre foi mão treinada. Essa frase não sai da minha cabeça, né? Essa frase, você pode ter o talento que for, isso é bom, ninguém te rouba isso, mas quanto mais você se dedica dentro daquilo que você é bom, melhor você fica ainda, né? Então, esse início seu falando isso já é transformador para quem vai ouvir a sua história ou ler a sua história posteriormente, porque vai entender da onde vem todo o sucesso que você está fazendo com as suas composições, vem dessa dedicação toda, de não se acovardar perante as quantidades de vezes que for necessário fazer até que fique melhor e melhor. Daniel, tua família de pessoas, então, que incentivavam você na música. Mas aí o Daniel, quando é que o Daniel percebeu que ser compositor era uma coisa que você também gostaria de ser? Que trabalhar com música também na parte do instrumento, né? Que era uma coisa que você gostaria de ser. Quando é que você percebeu isso? Demorou muito, Daniel? Não, olha só, eu tenho nos meus registros aqui que a minha primeira composição, sem saber direito do que eu estava fazendo, foi aos 9 anos. Uma festa de Natal da família. Eu bolei uma melodia, uma letrinha simples, né, de Natal. E aí cantarolei, não sabia tocar nada ainda. Eu fui aprender a tocar violão com 13, 14 anos. Mas eu já tinha essa coisa de criar. Eu sempre fui muito criativo. E eu gosto de criar qualquer coisa. Ficam dizendo, muitas vezes as pessoas falam, lá vem o Daniel criando moda de novo. Eu gosto de inventar, eu gosto de fazer diferente. E, e eu sempre gostei de escrever. Independente de ser música. Eu já escrevi conto, já escrevi livro, já escrevi crônica. Eu gosto de escrever. E a junção com a música, a composição acaba sendo isso, né? É a junção da música com o gosto pela escrita. E se eu já tinha, com 9 anos, criado a minha primeira melodia, eu tive 2 aulas formais no início. Meu pai me deu o violão dele, que eu tenho até hoje, guardo com carinho, lá de 1900 e bolinha. E ele deu 2 aulas. Olha só, eu nunca estudei nada, então eu vou te dar aqui um mínimo de referência que eu sei. Depois dessas 2 aulas, eu já estava escrevendo a primeira música. Com um pouquinho que ele já tinha dado. Meio tosca, né? Mas é o início. É uma música de 6 ou 8 versos, agora não me lembro. Mas estava eu com 13 anos, com o violão dele, já escrevendo pela primeira vez uma coisa com harmonia, melodia e letra. Né? A primeira vez eu tinha feito só letra e melodia. E aí foi embora, né? Eu não tive também um guia formal, eu comecei a ter aula de violão de verdade quando eu já estava trabalhando com 20 e poucos anos, porque meus pais não tinham condição de pagar a aula. Mas eu sempre fui meio que na raça, né? Meio que fazendo, escrevendo, lendo por conta própria, meio autodidata. E foi na raça evoluindo, andando 1 centímetro a cada dia, mas sempre andando para frente. Daniel, nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem que construir um caminho mais longo, mudar a rota. Você sempre teve a música na tua vida, mas nem sempre a música foi a sua prioridade, porque você teve que tocar seu barco, você construiu sua família, enfim. Da onde que vem essa inspiração para
manter a música ali presente até que você pudesse falar, puxa, agora eu vou me dedicar só a isso? Ah, é amor, né? A palavra é essa. É amor. Eu cresci na adolescência aquele sujeito que tocava em festinha, tocava violão em festinha. Então, isso também a minha ajudou a ser eclético, porque assim, normalmente são públicos heterogêneos, aí você tem que tocar qualquer coisa. A gente tinha na época as revistinhas que comprava nos jornaleiros. Hoje você tem internet, tem site de cifra, é mais fácil. Na época eu chegava com uma mochila pesada, cheia de revistinha, e saía distribuindo, pessoal, escolhe alguma coisa aí que eu leio na hora e toco. E isso ajudou a dar um pouco de cancha, de estrada, de me manter conectado. Porque eu estava sempre praticando, e você praticar com um amigo é muito mais fácil, né? Eu chamo hoje de plateia comprada. Eles estão lá, tá todo mundo, na verdade, não estão se importando se você está fazendo uma execução perfeita ou se o seu canto é super afinado. O importante é se divertir. E isso cria raízes muito fortes, né? Quando você está com o seu espírito livre e realmente conectado do fundo da alma e do coração com o que você está fazendo. Então, por mais que realmente eu não tive caminhos profissionais, né? Fui crescendo, aí saí da escola, fui fazer faculdade e tal, e depois constituir família, mas a música nunca teve distante. Apesar de eu não seguir um caminho profissional no início, eu optei por seguir uma vida assim mais tradicional que me desse alguma segurança financeira, né, para poder me manter e construir uma família. E aí, quando eu tive um pouquinho mais de estabilidade, já estava tinha terminado os estudos, o filho já com 5 anos, assim, passando por aquela fase crítica. Eu tenho um filho que hoje tem 12, né? Aquela fase crítica que ele precisa mais dos pais. E aí eu vi, agora eu estou com condição, estou com saúde, eu estou com condição de afundar um pouco mais, aprofundar esse caminho, que é o caminho que, na verdade, era o que, se eu pudesse escolher, eu vivia de música desde sempre. Se a gente pudesse escolher, muitas coisas a gente faria desde sempre, né? É que Uhum. às vezes a gente precisa criar essa base, essa estrutura para nos dar chance de tirar o sonho do papel. Daniel, as suas músicas, você tem noção de quantas você já fez? Em torno de 150. Por aí. E aonde elas já te levaram, Daniel? Porque elas já te tiraram lá do sonho que não foi realizado. Agora é o sonho que você vive, inclusive. Olha, literalmente já me levaram muito longe. Tanto, vamos dizer, espiritualmente como fisicamente. Quando eu tive esse momento de que, olha, agora a vida está estabilizada, eu posso seguir atrás da música, eu estava com, sei lá, 30 meios, partindo para 30 e muito, eu decidi, enfim, investir um pouco mais nisso. Fui fazer aula de canto, não sou um cantor exímio, né? Meu pai dizia que eu tinha que aprender a cantar e tocar a mesma música, então por isso que eu fui fazer aula de canto. E aí eu percebi que os estilos que eu gostava mais são estilos que não têm... É um estilo de cantautor. Apesar de eu ouvir muita coisa, eu sou mais ligado ao rock, ao pop e MPB. São estilos de cantautores, ao contrário, por exemplo, do sertanejo, que a maioria dos cantores não compõe. Nos meus estilos, os cantores são cantautores. Então, eles não vão gravar a música dos outros, a não ser que você participe da parceria. Então, fiz um movimento que muita gente estranhou na época, ousado, mas que eu não me arrependo, que foi de montar uma banda para cantar as minhas músicas. Eu não sou cantor, tive que arrumar um cantor e chamar gente para poder cantar. E nada mais justo que eu me deram a sugestão, eu topei de chamar de Banda da Hora, que é o meu sobrenome, mas que também tem o trocadilho, né, de ser legal, a gíria paulistana que tomou conta do país, né? Ah, isso aqui é da hora. Muita gente acha que é nome artístico. Ele diz, não, tá no RG mesmo, tá lá na carteira de identidade, não é artístico, não. Pô, que nome artístico legal. E aí, essa experiência, eu acabei
A gente fez uma série, cobriu aqui as casas de show do Rio de Janeiro, da cidade do Rio e algumas no interior do estado. E a partir do momento que foi crescendo e foi ganhando um pouco mais de corpo, a gente chegou ao momento de fazer uma residência numa casa aqui, tocava uma vez por mês, uma casa bem legal aqui no Rio, em Botafogo. Alguém me deu a dica de olhar para festivais. Ah, você tem aqui, você é compositor, né? Eu sempre me apresento como compositor primeiro e músico depois, que é o que eu mais gosto de fazer, escrever, né? Então. Aí eu falei assim, bom, tudo bem, mas a maioria dos festivais são nos interiores, você tem que levar a banda para visitar lá, e você vai lá, toca uma música, fica 3 dias, tem que pagar passagem, pagar hotel, não dá. Aí eu falei assim, pô, mas tem uns festivais que são online, dá para você mandar material online. Aí, tudo bem, vamos ver. Aí eu vi um que era na Espanha, assim, que era só mandar você mandava um releasezinho, né, um textozinho explicando quem era você, e ele tinha a categoria canção original, que a maioria dos festivais também é para cantor. Né? Poucos são que tem a questão da composição original, e esse tinha composição original. Falei, bom, vai custar só a inscrição, vamos mandar ver o que acontece. Já tinha o material pronto da banda, né? Todos os singles que a gente lança, a gente tem videoclipe, e estão no Spotify, enfim, é mais fácil de mandar. Aí no primeiro ano que eu mandei, eu ganhei lá uma menção de honra. Ok. Menção de honra são aqueles assim que não ganham prêmio nenhum, mas também vale você destacar de algum modo. Um povo não ganhou nada, um povo ganhou prêmio, teve o povo do meio, né? Enfim, pelo menos foi mencionado. Ok. Aí isso me estimulou a mandar para o ano seguinte. E esse festival, assim, tinha gente de jurados de mais de 20 países, gente participando de mais de 50 países participando. E, pô, vamos lá. No ano seguinte, esse festival, ele tem 3 categorias. Ele tinha a categoria de canção original, a categoria de cantor adulto e cantor criança, até 16 anos. Aí no ano seguinte, eu recebi uma ligação da Espanha, dizendo, alô, que tal, como está, não sei o quê. Você ganhou o primeiro prêmio. O primeiro, não é de Olha o honra, frio não na é de cada barriga, Daniel, já categoria, tô com frio aqui. foi o primeiro de todas as categorias. Eram 20 jurados, quer dizer, de 20 países, gente de 50 países participando. Olha, ganasse ele primeiro prêmio. Aí ele falou assim, vem aqui na Espanha buscar. Eu falei, o quê? Não, a gente tem aqui o hotel tudo pago, não sei o quê, você vem aqui buscar, vai dar uma entrevista, vai passar umas entrevistas aqui em rádio e tal, que você ganhou o primeiro prêmio de todas as categorias. Eu falei, você tá brincando, né? Não, é isso mesmo. Vem aqui. Aí, bom, uma coisa dessa a gente não nega, né? Vamos de qualquer jeito, É. chego lá. Porque esse segundo festival que eu participei, que eu mandei, era uma música muito brasileira, uma brasilidade muito grande, que é o tipo de coisa que gringo gosta. Muito brasileira. Era assim, uma coisa meio um Ijexá, baiano, meio baiano, né? E aí o povo, os gringos ficaram loucos. E aí ele falou assim, não, você vem aqui, você vem um melhor momento que você pode vir, tem 4 dias aqui para você ficar aqui na cidade. E foi lá em Tenerife, né, que é uma ilha turística na Espanha, que na verdade fica no Oceano Atlântico, mas é ligada à Espanha. E aí, quando eu falei assim, eu posso ir, só posso ir em outubro. Aí ele falou assim, não, então tá bom, vai ter um festival presencial aqui, você pode ser jurado? Eu falei, eu vou ser jurado? Não, é um festival de cantores aqui, vai ter o diretor de não sei quem, o produtor de não sei quem, o cara da gravadora não sei quem. Venha ser jurado. Eles são profissionais, eu não sou. Ele falou, mas você ganhou o primeiro prêmio. Você vai ser colocado aqui como. Vai ser apresentado como compositor que ganhou o primeiro prêmio do festival. Tá bom, né? Então lá fui eu para Espanha.
Fiquei lá num hotel enorme, na beira da praia, lindo, e me levaram lá para ser o jurado do festival, e eu vendo assim, cara, só um cantor mais maravilhoso do que o outro, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí fui conversar com os caras, um era produtor de não sei quantos artistas, outro trabalhava em gravador, outro trabalhava não sei o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente tem que fazer uns comentários, o pessoal gostou lá dos comentários e tal. E eu trouxe uma placa aqui, o prêmio, além de uma quantia em dinheiro, foi uma placa, que está aqui no fundo, aqui não sei se dá para ver, aqui embaixo do disco de ouro, tem aqui uma plaquinha de platina. E aí eles ainda me convidaram para participar de ser jurado de mais 2 ou 3 festivais online depois. 2 na Espanha e um em Portugal. Então a sua pergunta é, onde é que a música te levou? Ela levou pessoalmente a cruzar o oceano. Em 2020 teve uma outra edição do festival. Aí eu não ganhei o prêmio principal, ganhei a categoria World Music. Gringo adora essas coisas, né? Se não é em inglês, eles chamam de música do mundo, World Music. Aí eu ganhei essa categoria também. Aí pararam de fazer com a pandemia, não teve mais o festival. E isso aí eu considero assim um orgulho, uma vitória assim que eu tenho na carreira, porque 4 anos antes eu não tinha nada. Né? Eu tinha assim, eu tocava em casa, tocava com os amigos, tocava na família e não tinha absolutamente nada. E aí, com isso, veio chamamento para fazer shows aqui. Cheguei a fazer um show aqui, depois fechou numa casa que tem renome internacional, que é o Blue Note, que era de Nova York, e abri uma filial no Rio, uma filial em São Paulo. O melhor equipamento de som que eu já toquei na minha vida. A gente aproveitou e fez vários clipes ao vivo, né? Como se fosse um DVD ao vivo, da banda tocando. E aí espalhou, a gente conseguiu outras casas, outros contatos, e conseguiu pela primeira vez botar uma música na rádio, aqui no Rio, e colocar clipe na televisão. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 4 clipes que já passaram no Multishow, no Canal Bis, tudo de composição minha. E foi tudo uma porta abrindo a outra, abrindo a outra, abrindo a outra. Sem dinheiro para bancar, sem ganho de conhecimentos, é só no talento mesmo, no resultado das músicas abrindo. Então, acho que são 4 ou 5, né? Estou na dúvida de quantas músicas a gente botou em clipe, e 2 músicas já tocaram em rádio aqui. Não, 3 músicas já tocaram em rádio aberta aqui Eu do ia te Rio. pergun- eu ia te perguntar isso, Daniel, como que ouvir a sua música na rádio a primeira vez, perceber que as pessoas estão reconhecendo o seu trabalho, porque assim, a música já te deu coisas boas, que você talvez não esperava tão de imediato assim, mas não foi de imediato, Daniel. É uma vida toda Sim, é toda de uma prática. É construção. isso que eu quero. Quando o leitor chegar no seu capítulo, eu quero que ele perceba isso. Daniel falou, em 4 anos, tal, né? Atravessou o oceano. Não, é uma vida toda de construção e de preparo para viver esses 4 Até anos chegar. porque, Ana, se eu não tivesse passado por tudo que eu tinha atrás, eu não ia conseguir navegar com essa desenvoltura hoje. Eu era uma criança tímida na escola, assim, eu tinha 2 áreas que me faziam assim ter um pouco mais de destaque em cima da escola, que era a música e o esporte. Jogava bola bem. E quem joga futebol bem tem um espaço social sempre. Foi uma evolução, eu não conseguia subir no palco. No primeiro ano da banda da hora, eu não subia no palco. Eram os outros músicos que tocavam minhas músicas. Eu não conseguia subir no palco. Até que as pessoas começaram a reclamar. Ué, banda da hora sem o da hora. Cadê o da hora? Aí meio que foi um clamor popular, entre aspas, vamos chamar assim, para eu subir no palco, porque eu não conseguia. Ainda bem que te pressionaram. Assim, uma coisa é você tocar com os amigos na sala de alguma festinha. Outra coisa é você subir no palco num negócio enorme com um monte de desconhecidos que nunca te viram. Assim, primeira vez já tremeu as pernas, assim.
Eu comecei entrando primeiro fazendo uma participação especial, tocando uma música num show aqui, outra música num show acolá, para aí, em determinado momento, entrar como membro fixo da banda. E foi um momento que decolou, e a gente passou a entrar nesse negócio de circuito, fazer um show por mês e tal. Mas é uma estrada, nada vem de graça, nada vem de imediato. É uma construção todo dia, um tijolinho. Todo dia um tijolinho. E eu ainda tenho, assim, muito caminho para andar. A pandemia veio e mudou mudou a vida de todo mundo, né? E nesse caminho a minha vida mudou muito também, porque praticamente a minha banda fisicamente acabou. Um foi trabalhar no cruzeiro na Escandinávia, o outro foi morar na fazenda, o outro mudou para a casa da sogra na região sul, foi cada um para um lado e, enfim, não tinha mais aquela coisa de continuar tocando aquilo ali. Começou a fazer gravação pela internet, a gente ainda lança single. O último single que a gente lançou, o Lucas aí gostou e botou lá para ser o tema do programa de música ao vivo. Agradeço aqui, tá gravado aqui meu agradecimento pro Lucas pela força que ele tá dando. E aí todo mundo em casa, aí eu desenvolvi, mas resolvi investir mais no lado de compositor mesmo, né? Que já que você está em casa mesmo, a gente tem essa facilidade agora da tecnologia de poder fazer conversar, fazer essas videochamadas. E aí eu emendei alguns cursos de composição. O primeiro curso que me veio foi o da Bruna Campos, que não era tanto sobre composição, mas sobre o ambiente que cerca o compositor. Ela é especializada em direito autoral, né? Então tem um pouco do ambiente. E aí eu fiz mais dois, fiz um da Thaís Sacomani e fiz um do Michael Mello. Fiz 3 cursos de composição. E aí abriu a mente mesmo para esse ofício que é compor. E para mim o desafio de compor em áreas que não são a minha zona de conforto. Não, agora você vai explicar isso. Isso. Por quê? Agora Eu expliquei aqui, né? isso. Eu sou brasileiro, eu ouço de tudo, eu gosto de tudo e tal, mas eu tinha meu foco principal, que é rock, pop e MPB. Isso foi o que eu toquei mais a vida inteira, que eu conheço no sangue, que eu conheço todas as referências. E, de repente, eu estou aqui conversando com gente dos 27 estados do país, falando sobre sertanejo, sobre piseiro, sobre guarânia, sobre, sei lá, sobre 1000 coisas diferentes para públicos diferentes. E aí me fascinou o desafio de você escrever quase por encomenda. Porque, assim, MPB, o cantautor da MPB ou do rock, escreve a sua própria verdade, escreve para si mesmo primeiro, e aí o público identifica, é muito nichado, se o público identificar, ótimo. Normalmente é assim. Quando você escreve para os segmentos mais populares, tem uma linguagem que você tem que usar, tanto de escrita quanto uma linguagem musical. Que é para as pessoas poderem se identificar, porque é uma música mais comercial e vai estar lá você cantando a sua verdade. É uma outra pessoa que te contratou, que está usando o que você escreveu para se conectar com o público dela. Então, primeiro você tem que conseguir conectar o artista para depois conectar o público do artista. O artista tem que gostar da sua música para depois o público dele se conectar com ele, porque no final de contas é uma coisa comercial, ele está vendendo a música dele para o público. É uma história completamente diferente do que se eu tinha minha própria banda, eu era autoral e cantava as músicas que eu escrevia, sem pensar nessa situação comercial. E isso, assim, abriu um novo universo. Não foi nem um novo mundo, foi um novo universo. No sentido de que eu pude usar a minha base, que eu falei que eu ouvia de tudo quando eu era pequeno, né? Assim, eu sou carioca, mas eu sou de família nordestina, e o Nordeste é muito rico em mil ambientes diferentes, né? Eu costumo dizer que eles são Referências pluricultural, né? Lá? diferentes, é pluricultural, exatamente. Assim, o meu pai é cearense, como eu já comentei, a família da minha mãe, a minha avó é baiana,
Então, já ia para a Bahia muitas vezes também, eles são de Salvador, e aí eu pude usar todas essas referências das músicas brasileiras como um todo para entrar nesses segmentos que eram fora da minha zona de conforto. E aí eu comecei sim a fazer sertanejo. Eu já tinha feito um outro forró, mas comecei a fazer mais frevo, até o piseiro, que é uma coisa mais recente, né? Uma coisa de estudar a linguagem, estudar os compositores, os cantores. E eu aprendi esse lance de compor direcionado. Você vai compor para artista tal. Qual é a linguagem que ele usa? Quais são os trejeitos no palco que ele usa? Quem é o público dele? O que o público dele fala? O que o público dele sente? O que o público dele vive? Qual é, para usar um termo da moda, qual é o lugar de fala deles? Porque, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho certeza que é você que vai conseguir explicar isso melhor para a gente e para o leitor lá na frente. O compositor, ele sempre teve o universo dele. Então, o intérprete, o cantor, ele vem buscar os compositores, mas o compositor não necessariamente escreve para aquele artista, né? Não escreve para aquele cantor ou para aquele intérprete. Agora, do jeito que você está falando, é escrever mais direcionado, você já pensa em um público específico de compositores. E isso é mais difícil, inclusive, de fazer, Muito mais. porque compor para sua alegria, e aí alguém se apaixona pela sua música e resolve gravar, comprar a composição, beleza, isso não é o mais difícil, porque você está falando sobre a sua verdade, aquilo que você sente. E você nem tem a obrigação comercial de sair oferecendo. O compositor não tem esse compromisso de sair oferecendo as suas músicas. Olha, tenho essa, tenho aquela. Não tem isso. Mas quando é mais direcionado, aí o bicho pega, né, Daniel? Porque muitas vezes você tem que escrever sobre o que não é a sua realidade. Pesquisar um pouco, tentar sentir o que aquelas pessoas sentem. Isso veio das técnicas, desses cursos todos de composição que eu fiz, né? E eu fui vendo que escrever direcionado é um desafio. Aí eu me sinto meio que um roteirista de televisão. Às vezes o cara ele escreve assim, histórias que não tem nada a ver com a vida dele, mas ele escreve histórias de outros, o que a gente chama de storytelling, né? Contação de histórias. Você vai escrever histórias sobre outros que não necessariamente têm a ver com você, mas que tem a ver com quem vai ler. Eu me lembro que um grande choque que eu tive ao fazer isso foi uma vez que eu estava num grupo de composição, a gente estava escrevendo um piseiro, e eu coloquei uma frase, aí o cara falou assim, cara, essa frase está boa demais. Vamos piorar essa frase, porque as pessoas não vão cantar isso. Até chegar um momento que eu mesmo cheguei, eu nem acreditei quando eu falei isso, eu sugeri um erro de português na frase. Porque o sujeito fala assim, então ele fala assado. Ele fala desse modo, errado. Aí o cara falou, é isso. É exatamente isso. Isso mexeu comigo de determinado ponto. Eu falei para você que eu sempre gostei de escrever, né? E o sujeito que vem do rock, da MPB, são textos mais elaborados. E aí você fala assim, cara, você tem que, entre aspas, estar com muito cuidado para não depreciar ninguém. Você tem que descer o nível. No sentido assim, vai escrever errado sim, porque é como o povo fala, se escrever certo, o povo não vai se conectar. Deixa eu fazer um parênteses na tua fala, nada a ver, e depois vocês vão tirar isso, porque isso não é do livro, não. É só porque essa conversa do Daniel me chamou a atenção aqui. Eu sou arquiteta, minha primeira formação, historiadora, minha segunda formação. Quando eu fui para a sala de aula, Daniel, eu não tinha ideia, eu cheguei lá muito acadêmica, sabe? Muito, muito certinha, tal. E eu tive que me desconstruir enquanto pessoa para ser ouvida pelo meu aluno, para que após essa desconstrução que eu fiz de mim mesma, eu pudesse tocar ele e ensinar o que ele necessariamente precisava aprender. E isso foi muito difícil dentro de mim. Eu compartilhei disso que você está. Eu tive que mudar o meu jeito de falar, aplicar palavras no meu vocabulário que eu não tinha, só para ser ouvida pelo meu aluno.
hoje, depois, muitos anos depois, eu sou professora, eu acho que já estou aí com 20 ou 21, eu vou fazer, não sei, sei lá, eu entendo que isso foi necessário lá atrás para tocar o meu aluno. Não é à toa que a gente tem 26 mil alunos, é porque foi a estratégia que eu criei para chegar no coração deles, para ser aceita, para ser ouvida e para poder partilhar com eles aquilo que era bom. Foi um aprendizado enorme, porque eu sempre, como eu falei, eu sempre prezei pela qualidade da língua escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, sem estudar muito. Português era a minha melhor matéria na escola. Apesar de eu ser engenheiro, eu gosto muito de matemática, mas o português vinha de modo natural. Pelo gosto, por quanto que eu li, o quanto que eu escrevi, vinha de modo natural. E esse processo de adaptação, na verdade, em que ele possa parecer, ele foi difícil, para mim foi o mais estimulante. O que eu falei foi esse lance de sair da zona de conforto, explorar universos totalmente novos e buscar ir além, fazer algo diferente, fazer algo que se some, porque no final tudo que a gente faz se soma na nossa história. Então é como se eu estivesse preenchendo uma lacuna. Vou te dar um outro exemplo. Em determinado momento eu comecei a fazer um pop para mais jovens, gente jovem. E assim, não parece, mas eu não tenho mais 20 anos. Eu sei que não parece, a gente faz assim, mas eu não tenho mais 20 anos. Então, a coisa de entender a linguagem do jovem atual, as gírias que são usadas muitas vezes, é muito que você tem que fazer. Eu já vi alguns escritores ou atores falando que tem que fazer trabalho de pesquisa junto ao público da história. Então tem um pouco isso também, de você chegar e... Porque senão vai parecer o tiozinho falando, querendo ser descolado, mas no final das contas falando coisas que não tem nada a ver com a galera. Então você tem que chegar e buscar quais são o vocabulário, as gírias que o povo fala desse grupo. Né? Então, isso vale para qualquer grupo. Né? Quem ouve música sertaneja está mais acostumado ao ritmo da cidade, está mais acostumado ao vocabulário do campo. Os jovens têm suas próprias gírias que eles fazem de propósito para que eles se entendam entre si e expulsem o resto do mundo. A gente não os entenda. É justamente para a gente não entender. E aí você tem... Mas todo mundo fala português, né? Todo mundo fala português. Só que não. As diferentes tribos, os diferentes grupos falam diferentes línguas portuguesas. E às vezes nem português tem lugares que bota muito inglês, bota muito outras coisas. E a missão do escritor aqui, né, do compositor na linha, ele é procurar entender o ambiente de cada grupo desses. E para poder escrever para eles, porque no final de contas eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para eles. Então, se não conectar, eles vão pegar e vão descartar. E isso vale tanto como letra, como também sequências harmônicas e motivos melódicos. Tem um pouco... E é por isso que meio que hoje se fala que a música comercial é meio tudo parecido. Porque sim, a música comercial segue fórmulas. E se você quer fazer algo autoral diferente, saiba que você vai estar... É nicho, você vai tocando para meia dúzia de pessoas. Exatamente. Você quer fazer algo para o público, tem fórmula. Tem fórmula. A Vanessa está dizendo assim, aqui no chat, ela está colocando que ela está se desconstruindo ouvindo você, né? E a nossa fala. Um pouco antes, eu estava falando com o Luiz Poeta exatamente isso. E vocês têm uma música junto, né? Como é que é isso? Uma não. Samba. Tem uns 4. Umas 4, Estou pensando aqui. 1, 2, 4. 4 músicas. 4 músicas. Como é que é isso? Como é que é essa parceria com o Luiz? Porque o Luiz, ele gosta mesmo de música raiz sertaneja. E aí vem você, e o Luiz é nato. E nato... Ele é mato. Exatamente. O dele é de prática, de vivência, é de paixão, é de ouvido, é de coração. Não é tanto do estudo, da técnica. Como é que é isso? É fascinante. Acho que quanto mais diferente, melhor nesse aspecto. Né? Por isso que você tem assim, os grupos de composição, eles funcionam bem para essa coisa comercial quando eles são heterogêneos. Eles têm gente que fazem coisas diferentes. Não pode ser assim, cada um atirar para um lado, tem que ser no mesmo sentido, na mesma direção, mas em que as pessoas se complementam. Ele mandou para mim uma música, a primeira vez a gente encontrou aqui no grupo da Destaque e tal,
Ah, eu fiz um rock. Você gosta do rock? Eu fiz um rock. Aí mandou para mim a primeira versão da letra e mandou assim uma ideia de melodia. Eu falei assim, cara, isso não é rock, isso é sertanejo. Aí ele ficou me olhando assim e falou, não, isso é sertanejo, isso não é rock. A letra era rock, mas a alma da música era sertanejo. E eu fiquei meio assim sem saber como colocar, porque eu monto o meu Instagram meio que tentando ligar as pessoas, meio rotulando as músicas. Eu não gosto muito de fazer isso, mas tem lá o grupo do sertanejo, o grupo do samba. Como eu componho para muita coisa, o grupo do MPB, o grupo do rock, o grupo do forró, e eu fiquei sem saber o que fazer com a música. Porque a letra era rock, a letra era Raul Seixas, total Raul Seixas. Mas a melodia era sertanejo. Aí eu fiquei assim, legal, achei maneiro, achei legal isso, porque é mais uma prova que o Brasil é rico e se mistura mesmo. Aí ele me mandou uma letra depois. Ah, deixa eu ver aqui. Eu falei, cara, isso não é sertanejo. Aí eu fui fazer aqui, o que me veio, eu fiz um samba da letra. Ele ficou meio surpreso quando eu mandei a melodia para ele. Eu falei Não, assim, cara, eu não esperava eu sei que isso, mas ficou vocês, legal. eu sei que vocês fizeram coisas juntos exatamente por essa música do samba, porque isso para ele foi uma surpresa absoluta. Foi assim, o que é isso? Eu falei, cara, você me mandou eu sentir samba, desculpa. Eu senti samba. E aí mudei lá a ordem das coisas, da letra e tal, não sei o que, e botei um samba. Ele falou, pô, que ficou legal pra caramba isso, é. Aí depois me mandou uma outra que, pô, achei que ficou bom. Aí é sertanejo mesmo, né? Foi assim, mandou a letra sertaneja, eu senti sertanejo, fez melodia sertaneja, mandou para um guieiro sertanejo, ficou um sertanejo muito bom. É, é, aí o meu lado fica assim, pô, que bom que eu tô conseguindo fazer música sertaneja com cara de sertanejo. Porque eu não sou sertanejo. Né? E eu já tinha tido outras experiências com outras pessoas fazendo isso, eu já tinha estudado a coisa de como é que o sertanejo funciona, como é que o tipo de história é feita, como é que né, o tipo de texto. Aí eu vi assim, uma aplicação, pô, o cara é mega raiz, o cara me mandou um negócio assim, e pô, adorou. Eu falei, cara, tá ótimo, é isso aí mesmo. Deu certo. Né? Deu certo. E essa é uma vantagem desses grupos de compositores, que você acaba conhecendo gente do Brasil inteiro, e as referências são muito diferentes. E aí você, quando se junta, saem os bichos que jamais sairia sozinho. Essa é aquela história de o todo é maior que a soma das partes. Jamais sairia sozinho. O Luiz mandou umas músicas sertanejas lá que eu jamais escreveria aquilo. Nunca. Aí eu fiz uma correção aqui, um ajeito ali, a gente vai construindo. Realmente, assim, um mais um é três, nesse caso, sabe? E essa experiência que eu tenho acumulado desde o início da pandemia para cá, o número de músicas que eu fiz explodiu, que praticamente eu fazia ou sozinho ou com um parceiro só. Aí passei a fazer esses grupos de parceria, né? Música com 4, 5 compositores. E às vezes é interessante que você tem funções diferentes no grupo de composição. E às vezes o cara não escreve nada, ele só traz o tema. Tem uma das melhores músicas que eu acho que a gente já fez aqui, que a menina que trouxe, ela só trouxe o tema, ela não fez mais nada. Tipo, dá o título. Vamos falar sobre isso. Aí o resto desenvolve. Ou a pessoa traz uma sequência harmônica, ou a pessoa traz um motivo de melodia, e mais nada. E os outros vão construindo em cima. Eu acho isso fascinante. Porque Eu ia perguntar isso para você, Daniel. Dentro dos grupos, e aí vamos falar da destaque, assim, o que é o mais gostoso nisso? Porque tem compositores que têm lá o seu ciúme da sua música, às vezes você sugere uma correção, vai ficar infinitas vezes melhor, talvez mais comercial, talvez mais vistosa, mas ele tem ali o seu ciúminho, né? Isso acontece. demais, demais, demais. Mas como que é isso de vocês comporem em grupo? Porque na destaque eu percebo que assim, vocês conseguem fazer isso, me parece que tranquilamente, que não tem tanto problema para fazer isso. Eu acho que tem algumas questões aí. Primeiro tem a própria questão da empatia, né? A conexão entre as pessoas. Eu já tive vários grupos que eu participei que durou uma música, duas músicas, e pessoas dava choque, sabe? Justamente por isso, aí o cara não queria ceder, o outro era o dono da verdade absoluta.
Eu aprendi já quantas vezes eu já cedi em ideias que eu achava legais para poder a coisa continuar fluindo. Isso também é uma arte, né? A arte de criar em grupo é uma arte como uma arte de conviver, né? Na Sim. vida a gente tem que a gente está sempre negociando, a gente tem que saber ceder onde pode ceder e também saber bater fé firme onde a gente não admite Precisa. ceder de jeito nenhum na vida. E aí esses grupos de composição eles são uma prática disso, né? De você saber que você está com pessoas completamente diferentes. A maioria, nesse caso, eu nunca vi. A gente conhece virtualmente. Já participei de alguns encontros presenciais de compositores. Mas o objetivo o ponto é todo mundo estar focado na mesma direção e conseguir seguir. Teve uma música que eu fiz num grupo de 6 compositores. Eu achava a música maravilhosa. Um cara chegou e encrencou com um verso. Um verso. Aí o cara falou: não assino isso. Não cedo de jeito nenhum, esse verso está horrível. Pô, mas é um verso. O cara encrencou de tal modo que matou a música. Matou o grupo. E trazendo aqui para destaque, eu acho que tem um pouco do mérito do Lucas, não é porque ele está ouvindo a gente, não, que a coisa é tratada como família. E aí, realmente, as pessoas elas estão dispostas a seguir para o mesmo objetivo em conjunto. Eu, quando converso aqui com as pessoas aqui no Rio, nem sei se o Lucas vai gostar do que eu vou dizer agora. Eu trato a destaque como um coletivo de compositores. É o coletivo de compositores que eu faço parte. Eles são seus parceiros? Não, a maioria nem é parceiro, a maioria nem conhece direito. Mas ele é um coletivo, porque está todo mundo caminhando na mesma direção. Esse senso de família que o Lucas traz, eu acho que ajuda muito a uns compreenderem os outros, compreenderem o que são diferentes e o que são parecidos e poder fazer essa soma, em que o todo é maior que a soma das partes. Daniel, nossa, eu tô aprendendo muita coisa com vocês. Primeiro porque, assim, da minha própria experiência, eu só tenho gostar da música, né? O gostar de ouvir a melodia e ver se ela me agrada, principalmente com essa letra. Então, eu valorizo muito a composição, porque para mim a letra tem que falar com o coração, tem que dizer alguma coisa que a gente vai aprender, tem que nos ensinar alguma coisa, tem que mexer com o nosso emocional. Eu sou contra a letras que não acrescentem na nossa vida. E eu vejo na destaque que vocês têm essa preocupação, vocês estão numa fase agora que eu tenho adorado ver, né? Os projetos saíram do papel, já estão aí, estão andando. E está sendo uma alegria muito grande, porque a particularidade de cada um de vocês tem nos ensinado muito, e é isso que eu quero dar evidência. Veja, Daniel da Hora teve uma história gigantesca de família, de pessoa, de construção, de marido, de pai, nananã, e agora faz o que gosta, né? Porque as pessoas têm uma ideia um pouco errada da vida. Eu quero fazer o que eu gosto. Legal, mas às vezes a gente tem que fazer o que é preciso para depois fazer o que gosta. Esse aprender a ceder que você disse, né? As pessoas esquecem isso muitas vezes. Que tem hora que a gente tem que ceder, tudo bem. Tem hora que a gente não pode mesmo Isso. ceder. A gente tem que defender essa ideia, tem que defender o que está querendo, porque é o que nós somos. Então, essa tua fala vai me deixar mostrar tudo isso. E eu estou bastante feliz de você ter tocado nesses pontos, inclusive. E uma coisa bem bacana que eu ouvi de você aqui, que eu não vou esquecer, e quero deixar bem com as suas palavras, mesmo lá no livro, não importa. Não importa. Você tem que ter o dom? Tem, mas você precisa praticar. Você precisa praticar, porque é isso que vai te fazendo cada vez melhor. O talento é seu, é nato, mas se você não colocar isso em prática todos os dias, é, tirando de você o melhor, você mesmo exigindo de você o melhor, a outra pessoa talvez nem saiba que você é bom naquilo, Ana, né? Ana, Diga, Lucas. desculpa, eu tô doido para ser entrevistado também. Aproveitar o espaço e dizer que cada um dentro da destaque ajuda da sua forma, né? Sim. O Daniel é um cara que contribuiu demais
o que a Destaque está fazendo hoje, né? Conseguindo as liberações. Estava vendo aqui agora, são 8 ou 7 músicas que a gente conseguiu a liberação, né? De músicas remuneradas, né? O compositor vai estar recebendo o dinheiro por isso. Isso é uma coisa que eu vinha sempre buscando. E Daniel foi um cara que sempre me deu orientações, no particular ali a gente conversava. Ele não é de muito áudio, ele é muito de escrever, né? Escreve muito rápido. E um cara que tem uma experiência. Eu estou até curioso para saber a idade de Daniel, porque eu falei, rapaz, esse homem. Eu sou muito fã dele, sou muito fã do trabalho que o Daniel faz. É um cara muito transparente nas suas falas, nas suas decisões. E eu sou um cara que tenho maturidade bastante, como eu fiz 38 anos agora, mas tenho maturidade suficiente para receber um sim ou não, ou receber uma crítica construtiva, né? E isso aí, eu devo isso aí, na verdade, ao crescimento da Destaque. Viu, Daniel? Então, fique sabendo que você, como os demais do grupo, tem uma parcela muito grande nesse crescimento da Destaque, de tudo que a Destaque está colhendo, viu? Sucesso aí. Obrigado, cara. Na verdade, já aprendi muito contigo também. Você, para mim, é um exemplo de perseverança, de busca de objetivo, de foco. Você tem outra atividade também. E eu vejo, assim, você está se expandindo de um jeito que você está indo muito além da música, né? Você está fazendo vários eventos na sua cidade, então, política, esporte. É um cara que busca com perseverança, com determinação, sabe o que quer e corre atrás. Eu valorizo isso demais. Eu acho que as coisas que são conquistadas com suor, a gente dá muito mais valor do que as coisas que vêm de mão beijada. As coisas que vêm de mão beijada, pô, se botaram no meu colo, ok, não vou reclamar. Mas tem um gostinho quando você conquista, quando você vai atrás. E só, Ana, desculpa aí, Daniel, e só para encerrar minha participação aqui, que eu já estou chegando no finalzinho, tem uma música de Daniel, estou até fazendo um card aqui agora de lançamento, pela Destaque mesmo do vídeo, a música é chamada Cores, entendeu? Vale muito a pena ouvir a música, muito. É aquela música que tem letra, né? Tem início, meio, fim, tudo bonito. E a gente, como a gente tem uma comissão, eu coloquei a música para o pessoal ouvir, e a música foi escolhida para fazer parte de todos os termos de abertura da Destaque, música ao vivo na Destaque, né? Que é onde Daniel também vai estar recebendo por isso, então vai definir valores. E assim, o nosso objetivo é sempre isso, levar algum tipo de recurso para o compositor, para o artista, né? Então, a música é muito bonita, depois eu vou mandar para a Ana, e amanhã, que é feriado, a gente começa, viu, Daniel? Não é nem para falar aqui, mas aproveitar a oportunidade de dizer que amanhã a gente começa a distribuição oficial em todas as áreas, que é parceira da Destaque, vai tocar no Japão, viu? Vai tocar no Japão, em Miami, a gente vai mandar o link tudo bonitinho, então tem muita coisa boa para acontecer, e sucesso e parabéns pela música, viu? Lembra que ela me perguntou onde é que a música te leva? Olha aí onde a música leva. Pois é, eu ia tocar nisso com você, Daniel. Daniel, eu ia falar assim: olha, puxa, Daniel, você já atravessou o oceano, agora você está indo lá para mais outra parte do planeta e assim vamos, né? Daniel, se eu fosse perguntar para você assim, que música define o Daniel? É difícil pra caramba colocar isso. Eu sempre falo que tem uma música que me define, mas é uma música, a princípio, ela não parece ter uma boa conotação. Mas se eu conseguir explicar por quê, vai poder ver muito da minha pluralidade, né? Que eu gosto um pouco de tudo. Sou roqueiro, né? Eu sou roqueiro brasileiro, mas eu sou roqueiro, as minhas referências principais são de rock. E tem uma música do Kid Abelha, dos anos 80, que chama Nada Tanto Assim. Opa! E o refrão diz assim: eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Se você olhar assim, parece, pô, o cara não tá nem aí pra nada, né? Nada tanto assim, nada interessa. Pelo contrário, tudo interessa. Como tudo interessa, o meu ponto forte é o liquidificador. Acho que assim, a minha característica, eu sou um grande liquidificador que mistura tudo. Eu costumo dizer assim, até eu sou engenheiro de produção, e isso tem um pouco a ver, a minha profissão é assim um pouco também, é aquele generalista que joga nas 11, sabe um pouco de tudo. Eu costumo dizer que eu converso com qualquer um sobre qualquer assunto,
durante 10 minutos. No 11º minuto eu peço para ir no banheiro. Que acabou a profundidade do assunto. Mas eu mantenho a conversa, porque eu me interesso por quase tudo. Então, a referência com isso no mundo da composição é assim, eu jogo, mas eu acompanho de tudo. As pessoas dizem, você é roqueiro, cara, como é que tem um roqueiro fazendo sertanejo? Como é que tem um roqueiro fazendo frevo, fazendo jongo, fazendo samba, fazendo forró? Eu sou roqueiro, mas eu sou brasileiro. E o Brasil é uma mistura. E tudo me interessa. Assim, todos esses desafios, o que para mim é fascinante são as diferenças. As diferenças que se completam. Chega um momento que eu estou fazendo um rock e eu posso botar um elemento de forró. Raul Seixas já fazia isso. Os Raimundos estouraram fazendo isso. Você bota um toque de forró no samba. Quantos sertanejos aí tem o pop dentro deles? Você vê assim, desde o sertanejo universitário estourou, um dos primeiros que estouraram foi o Vitor e Léo. Tem música do Vitor e Léo que é rock. Só que tá misturado ali. E às vezes você tem um samba com forró, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Vai pegar os caras da Bahia, eles fazem pagode. Tem um pagode baiano lá do Recôncavo, né, da entorno da Baía de Todos os Santos. O Lucas conhece bem isso aí. É pagode. Como assim pagode? É pagode baiano, aquele tem risca-faca, né? Você bota o prato com a faca ali e eles fazem a percussão. Eu acho lindo aquilo. Eles fazem a percussão com faca e prato. É lindo aquilo. E aquilo assim, pô, mas eles não são baianos? Não devia estar tocando axé? Não, eles fazem pagode. Por que quem disse que não pode? É isso que me fascina. E assim, todo lugar que eu vou, eu gosto muito de viajar pelo Brasil e por fora quando der. Eu faço questão de pegar um disco, uma referência, hoje em dia, pegar a playlist, o Spotify, da música do lugar. Então, porque isso vai me trazer... Eu me lembro que um dos primeiros discos que eu fiz nesse esquema foi um disco de música gaúcha. Eu fui num CTG, lá no interior do Rio Grande do Sul, né, o Centro de Tradição Gaúcha, os caras me deram um disco de chula. Eu adorei. Trouxe o disco de chula para cá e fui ouvindo, porque é uma linguagem completamente diferente, mas é brasileira. E aí, porque eu não posso chegar e trazer um elemento de chula para uma música de MPB ou para um forró? A distância do Rio Grande do Sul para o Ceará são, sei lá, 4.000 quilômetros, sei lá, 5.000 quilômetros, sei lá quantos quilômetros tem, mas é tudo Brasil. Mas na música, né? Na música isso encurta. Eu posso botar uma batida 2x4 de forró dentro de um candango. Um fandango, não candango. Candango é de Brasília. De um fandango gaúcho. Né? Pegar um carimbó do Pará e misturar com uma música pantaneira do Mato Grosso. Qual o problema? Isso é fazer com que o ouvinte possa viajar junto com você. É isso. Você Daniel, leva... Vai embora. Nunca te pago. Eu acho que, assim, eu disse isso para todos e falei isso com o Luiz, que foi antes de você. Esse é o nosso primeiro momento. Quando vocês começarem a receber os textos, provavelmente a gente vai ter um segundo ou um terceiro momento, porque nada vai ser escrito sem vocês acompanharem esse texto. E eu tenho certeza que a gente ainda vai acrescentar outras coisas. Eu, particularmente, estou aprendendo demais e é uma grande oportunidade de aprender, conviver um pouco com vocês nesse individual do coletivo, porque abre muito a mente da gente. E, puxa vida, que bom que você está aqui, que você aceitou. Se eu pudesse dizer para você assim, não estou espantada, eu estou me sentindo, na verdade, privilegiada, sabe? Cada um de vocês. Nossa, se eu puder, eu vou ser amiga da Doreni para sempre. Sabe assim? Eu quero que o Luiz venha tomar café comigo. Eu quero sentar com o Jair embaixo de um pé de árvore, eu e ele com uma manga na mão, cada um com a manga do lado, que ele gosta de manga também, e ver ele cantar o sertanejo dele do jeito que ele faz. Sabe? Quero ir para São Paulo e tomar um café com o Jair, bem de frente com a biblioteca, e falar assim, aqui que a gente põe esse povo bom aqui, ó, é aqui que guarda esse povo bom para além da vida. Se Deus me permitir, quero aprender muito com você.
Então, puxa, vocês estão mudando a minha cabeça, inclusive, nessa diversidade que vocês produzem e me ensinando coisas que eu, amante de música como sou, nem imaginava que era. Obrigada. Eu que agradeço aqui, acho que a gente está sempre aprendendo e eu também já aprendi algumas coisas com você aqui, espero que a gente continue aí, tem outras conversas, outras oportunidades Sim, aí de trocar figurinha, né, trocar experiências. sim. Lembrei aqui uma última coisa para comentar, assim, da história que ano passado eu tive a honra, assim, eu nem acreditei quando veio a notícia também. Eu tive uma música gravada por um artista nacional. Tá. O que normalmente o compositor assim ele busca faz sentido um compositor desconhecido ele buscar cantores regionais da sua cidade para crescerem junto, né? Mas eu comentei que eu tenho família baiana e eu fiz amizade com um cantor carioca, mas que na verdade ele é baiano, né? Ele canta música baiana, ele canta axé. E eu fiz uma parceria com ele e ele conseguiu acesso ao. O Lucas deve conhecer, se você não conheceu, o Tuca Fernandes, Conheço. que é o cantor do Jamil e Uma Noite, que tem vários sucessos aí, lançou carreira solo, um cantor nacional de carreira gigante. Né? E ele falou assim, esse amigo meu falou assim, eu ofereci 5 músicas pro Tuca, ele escolheu a nossa. Então é a música que eu tenho mais execução em Spotify e tal, passou de 200 mil. Eu nem acreditei, porque eu gosto muito de axé também, né? Eu frequento o primeiro carnaval de Salvador que eu frequentei, eu tinha 12 anos, justamente por ter família lá. Eu não ia lá para bagunça, eu ia lá porque eu gostava da cultura e tal, da música, porque eu tenho esse sangue baiano também. O Lucas vai entender o que eu estou falando, porque ele é baiano também. A identidade baiana é muito forte. Sim. E aí, simplesmente o Tuca Fernandes gravou uma música minha. Isso não tem preço, sabe? Isso é uma coisa para realmente seguir em frente e dar o exemplo para os outros também de que é possível. Cara, eu não conheço ninguém. Foi realmente um tijolinho construído um em cima do outro, uma estrada que vai sendo pavimentada. E, na verdade, para encerrar aqui, a recompensa que eu tenho nem é essa de simplesmente ver número de plays, número de Spotify, número de isso, número de aquilo. Acho que é a sensação de completamento, né? de você estar se preenchendo com aquilo que é a sua essência. Eu estou tendo a oportunidade de seguir o que é natural para mim, que sou eu, né? Que é essa relação com a música. E o resto é consequência. Se estourar ou se não estourar, também não estou muito aí. Falei assim, Lucas, a gente tem que ver a questão da gravação das músicas, fazer liberação, exclusividade e tal, porque vai business, né? Ok, mas no fundo não é isso. Não é isso, é você se conectar com a sua essência, com o que é verdadeiro para você e superar os seus limites. E sempre além. Você sabe que você me fez lembrar agora o tal do poeta das coisas simples, o Mário Quintana, naquele versinho, como as pessoas dizem que é, e para mim é o versão, onde ele fala assim, é, viver, né? Seja o que tem que ser, morrer, que me importa. O difícil mesmo é deixar de viver. E o compositor, ele não deixa. Gostei, não conhecia essa do gaúcho lá, não. Gostei. O Gostei. compositor, ele está além. O compositor, ele está além. Ele acaba no físico, mas ele está além, né? Hoje eu falei de Zé Fortuna um pouco mais cedo com o Luiz. Está além. Fez para sempre. Ficou com a gente, Porque a música fica, né? A né? gente teve assim, eu não consigo deixar de falar assim, Gal Costa morreu essa semana, mas ela vai viver. É. Verdade. Rolando o Boldrin, né? Até Rolando chorei. Boldrin, morreu, Até chorei morreu, essa mas não morreu, semana. vai ficar, sabe? Eu vi os programas dele na televisão, achava lindo. Exatamente. Diga, Lucas. Dizer que eu entrei nesse barco sem saber nada de música.
Esse no cara que entrou de gaiato no navio foi eu. Mas hoje, graças a Deus, estou aprendendo muito. Até eu estou querendo tomar curso, né, de música para entender mais a música. Mas também sei reconhecer uma boa música, né? E algumas coisas eu tenho acertado dentro do projeto. Então, uma pessoa aí também que você vai gostar muito de ouvir a história dela, se chama Vanessa Plena, né? Tá um projeto muito lindo aí. Eu acho que esse projeto tem tudo a ver com o projeto História de Som, que é canções. Desculpa, Lucas, tem que falar. A Vanessa é linda, é linda. Então, eu estou aqui, não é porque a Vanessa está aqui, não. Eu conheço ela de outros carnavais, antes da Destaque. O que ela faz é lindo. Sim, Lucas, só dando aqui a informação, você perguntou assim, não tem problema nenhum de dizer assim. Perguntou qual é a. Queria saber qual é a idade de Daniel e tal. Digamos assim, 47 com um copinho de 46. É isso, né, João? Ah, não, fala sério. Ele deixou para o final da entrevista, né? Eu pensei que tinha medo, Daniel. Mandar essa parte eu pensei mesmo. Pensei que tinha uns 40, 42 anos. Pensei que tinha medo. Eu não conto, eu não conto, eu não conto. Eu deixo isso no suspense. Gente, olha, obrigada. Deus abençoe você, Daniel, de verdade, impagável, adorei. Obrigado, meninas, por estar aqui nos bastidores. É bom quando tem gente nos bastidores com a gente. E, Lucas, até mais tarde aí que nós temos uns tratos aí hoje para falar, eu que sei. Pronto. Vai me respondendo no seu tempo, tá, garoto? Que eu sei que é difícil o dia pra gente. Daniel, brigadão. Até a Eu que próxima. agradeço, obrigadão, foi ótimo. Valeu.